Você já se perguntou como o Estado pode retirar a propriedade de alguém e ainda isso ser considerado legal? Você conhece e sabe o que é desapropriação? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre a desapropriação, conhecer o seu conceito e entender a sua natureza jurídica. Essa Pílula Jurídica inaugura uma série onde vamos conversar sobre desapropriação. A desapropriação é um dos temas mais relevantes do direito administrativo. Na desapropriação, o Estado ele intervém na propriedade privada, suprimindo a propriedade. Nós vemos então aí uma franca oposição entre o direito à propriedade e o interesse público. E nesse caso, o interesse público ele vai estar pautado na função social da propriedade. O Estado, então, ele suprime a propriedade do indivíduo para atender a uma necessidade, a um interesse do Estado. É lógico que essa intervenção, por ser algo tão drástico, deve estar pautada na legalidade e nos preceitos constitucionais que regulam o Instituto da Desapropriação. O Estado, ele naturalmente, ele atua intervindo na economia e na propriedade. Essas intervenções, elas são de duas categorias. A intervenção restritiva, que é aquela em que o Estado ele apresenta algumas limitações à propriedade do indivíduo. Por exemplo, a limitação administrativa através das normas ambientais, a servidão de passagem para atender uma necessidade de passar cabos, de passar tubos pela propriedade da pessoa, é uma limitação da propriedade, mas ela não retira a propriedade, ela apenas restringe a propriedade. Mas temos também a intervenção supressiva, e ela se dá exatamente através da desapropriação, que é quando o Estado ela retira totalmente a propriedade, ela suprime o domínio do particular sobre um determinado bem. E como podemos conceituar desapropriação? Desapropriação é um procedimento de direito público, porque ele envolve uma fase administrativa e uma fase judicial. E esse procedimento, ele é um instrumento através do qual o poder público, ele retira a propriedade de um particular, ele transfere para si um bem que era de propriedade de um particular para o próprio Estado. Mas ele não pode fazer isso por qualquer motivo. Quando ele faz essa desapropriação, ele o faz para atender um interesse público, para atender uma necessidade pública, para atender um interesse social. Além disso, essa retirada de propriedade ela deve estar associada ao pagamento de uma indenização, que deve ser prévia, justa e em dinheiro. Isso em regra, porque haverá situações em que essa desapropriação vai se dar com pagamento, por exemplo, de títulos da dívida pública. E esse conceito de desapropriação ele está previsto no artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição. Trazendo um conceito da doutrina, José dos Santos Carvalho Filho, ele conceitua a desapropriação como um procedimento de direito público pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de um bem de um terceiro. Isso o faz em razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de uma indenização. Esse é o conceito que José dos Santos Carvalho Filho apresenta em seu Manual de Direito Administrativo. E qual é o objetivo, então, da desapropriação? O objetivo da desapropriação é retirar da propriedade de um particular um determinado bem. E a retirada dessa propriedade se dá com a finalidade de atender o interesse público. Essa retirada de propriedade
fará com que o Estado deverá indenizar o particular, e essa indenização, em regra, será prévia em dinheiro e em valor justo. Então, nós conseguimos apontar três características da desapropriação. A primeira característica é que a desapropriação é uma intervenção supressiva, porque ela transfere o domínio de um bem do particular para o Estado, isso de uma forma forçada, não é uma transferência voluntária, não é um particular vendendo o bem para o Estado, é o Estado retirando, suprimindo a propriedade de um bem do particular e transferindo para si o domínio. A segunda característica é que ela está pautada por uma finalidade pública. Existe um interesse maior da coletividade que precisa ser atendido e aquele bem é necessário para atender esse interesse público. E a terceira característica é que se trata de um procedimento formal. A desapropriação deve observar os ditames constitucionais e os ditames legais que regulam o Instituto. E quais são as principais normas que regulam a desapropriação no ordenamento jurídico? Nós temos que a desapropriação ela está prevista na Constituição. Mas, além das disposições constitucionais, nós temos duas normas que são as mais importantes. A primeira é o Decreto-Lei 3.365, de 1941. E a segunda é a Lei 4.132, de 1962. Existem ainda outras leis mais esparsas que também tratam de alguns procedimentos de desapropriação específicos. Mas essas duas normas são as mais importantes e as necessárias ao nosso conhecimento. E qual é a natureza jurídica da desapropriação? A natureza jurídica ela é dupla. Ela tem a natureza de procedimento administrativo, mas também tem a natureza de procedimento judicial. Isso porque a desapropriação ela se inicia sempre através de uma série de atos administrativos. O primeiro deles é o decreto de desapropriação, é o decreto em que o ente público, o Estado, o município, a União, diz que aquele bem ele é de interesse público e ele é desapropriado, ou seja, o Estado vai receber a propriedade desse bem de maneira obrigatória, de maneira compulsória. Nessa primeira fase, que é a fase administrativa, é possível que o procedimento venha a se encerrar nessa fase, mas isso é muito raro. Por quê? Porque a partir do momento que há o decreto expropriatório, o Estado ele vai buscar o particular para negociar, para encerrar ali e pagar a indenização que o Estado entende justa. Se o particular aceita esse valor indenizatório, se encerra ali a desapropriação. Mas o normal é que ou o proprietário não aceite o valor oferecido, porque normalmente esse valor ele é muito baixo, ele não reflete o real valor da propriedade, ou então porque sequer o Estado consegue identificar o proprietário daquele bem, daquele terreno. E com isso, obrigatoriamente, quando ele não sabe quem é o proprietário, ele obrigatoriamente tem que caminhar para o procedimento judicial, que é a ação de desapropriação. Com a ação de desapropriação, vai se instaurar um litígio que, ao final, vai implicar no reconhecimento do pagamento de um valor indenizatório. Na ação de desapropriação, nós vamos ver mais à frente, não se discute se o bem deve ou não ser desapropriado, porque veremos que isso, por ser um ato discricionário, o judiciário não entra no mérito do ato administrativo, ou seja, se o Estado diz que aquele bem é de interesse público, o judiciário não vai discutir aquilo ali na ação de desapropriação. E, no determinado momento, vai apenas discutir o valor indenizatório. O que acontece é que a desapropriação ela constitui uma aquisição originária da propriedade do bem pelo Estado. Por que aquisição originária? Porque nada que está atrelado ao bem vai ser transmitido ao Estado. O Estado recebe aquele bem sem qualquer requisito, sem qualquer direito, é que ele recebe o bem, digamos, de maneira pura. Por quê? Porque eventuais credores, por exemplo, um credor hipotecário daquele bem imóvel, ele não vai poder executar o Estado agora que o Estado está com o bem. Ele vai continuar executando
o proprietário anterior, o antigo proprietário. Ou então, digamos que terceiros tenham direitos relativos àquele bem, uma servidão de passagem, qualquer direito real a respeito daquele bem. Esses terceiros, eles não podem reivindicar esses direitos do Estado. O que vai acontecer então? Esses terceiros, os credores, ou titulares de direitos reais relativos ao bem, eles ficam desprovidos? Não. Tanto os credores como qualquer direito relativo ao bem imóvel, ele se subroga no valor da indenização. Então, esses credores, eles vão perseguir o antigo proprietário em relação ao valor da indenização, e não mais em relação à propriedade. Por isso que se trata de uma aquisição originária, porque o Estado recebe o bem sem qualquer restrição. Ele recebe o bem como se ele nunca tivesse tido uma propriedade, um proprietário antes. Portanto, se trata de uma aquisição originária do Estado. E todos aqueles que tinham algum direito relativo àquele bem ou direitos contra o antigo proprietário vão buscar apenas se subrogar esses direitos, os créditos ou qualquer outro direito, em relação ao valor indenizatório que foi pago ao antigo proprietário. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, deixe também nos comentários que nós vamos preparar o assunto. Inclusive, esse tema desapropriação foi fruto de sugestões de inscritos no nosso canal, que apresentaram como tema relevante a apresentação da desapropriação. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.